Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso terceiro dia de treinamento. Nesse dia você vai aprender como elaborar, implementar e acompanhar um programa de gerenciamento de riscos que gere resultados para a sua empresa ou para os seus clientes e que não seja mais um documento de gaveta. Nesse treinamento você está aprendendo um passo a passo para se tornar um profissional que gera resultado e não simplesmente um profissional que atende normas regulamentadoras, que é o básico, mas não pode ser compreendido como uma limitação da nossa atuação profissional. E você está tendo uma grande oportunidade e nessa aula você terá acesso a uma metodologia de trabalho que eu acumulei aí ao longo de mais de 10 anos trabalhando na área de SST, que guiou o meu trabalho aí em mais de 2.000 horas de consultoria. Mais de 2.500 alunos já puderam ter a oportunidade de conhecer e aplicar esse método, essa metodologia de trabalho nas suas rotinas. Com isso, foram importantes e estratégicos por onde passaram. E você também vai ter essa oportunidade na aula de hoje. No Brasil, há aproximadamente 340 mil profissionais na área de SST. E se você dominar o gerenciamento de riscos ocupacionais e o programa de gerenciamento de riscos, você vai se destacar no meio dessa multidão, se tornando um profissional valorizado e reconhecido no mercado de trabalho. A partir do momento que você elaborar, implementar e acompanhar o PGR de forma estratégica, gerando resultados para as empresas. E agora eu vou relembrar rapidamente o que você aprendeu ao longo das aulas anteriores. E para isso eu vou utilizar um flipchart para ilustrar. E na aula 1 você aprendeu sobre os erros que te impedem de ser um profissional valorizado e reconhecido na área de SST. Sendo que o primeiro erro foi referente a focar, a ter uma atuação direcionada ao cumprimento, atendimento de NRs. O erro número 2 é focar ou temer multas relacionadas ao descumprimento das normas regulamentadoras. O terceiro erro diz respeito àquele profissional que tem uma atuação baseada na SST convencional, SST do passado, que é aquela prática cartorária, simplesmente para gerar documentos e documentos. Não que documento não seja importante, entretanto a gente tem que compreender a real finalidade deles. E a nossa atuação não é gerar documentos, mas sim promover ambientes mais seguros e mais saudáveis. E para aqueles que estão comprometidos em melhorar a sua atuação profissional, eu apresentei um quarto erro, que é um bônus. Então, se você não conferiu, não assistiu a primeira aula ou ainda tem dúvidas sobre esses erros, eu te convido depois dessa terceira aula para você ir lá e assistir ou rever novamente a primeira aula, ok? E agora eu vou relembrar o que a gente viu na aula número 2, beleza? Bom, na aula número 2, inicialmente eu te apresentei os requisitos mínimos que você deve levar em consideração para implementar um gerenciamento de riscos ocupacionais eficaz. E após você ter compreendido quais são esses requisitos mínimos, lembrando que o atendimento a esses requisitos não é para atender legislação, é para que você melhore o desempenho de uma empresa, ok? Posterior à compreensão desses requisitos, você aprendeu as 7 etapas indispensáveis para você implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais e, consequentemente, melhorar o desempenho da sua empresa ou dos seus clientes no que diz respeito à área de SST, consequentemente ser valorizado e reconhecido no mercado de trabalho. Então, se você não assistiu ainda a segunda aula ou ainda não compreendeu bem esses requisitos, assim como as 7 etapas, eu te convido novamente, após acabar essa nossa terceira aula, para você voltar e assistir novamente a segunda aula, ok? E essa revisão é importante para você compreender que durante esse treinamento o que a gente está abordando é sequencial e lógico. Então, se você ainda tem dúvidas, reveja as aulas anteriores, porque com essa revisão isso não é suficiente. Isso só é importante para você compreender que o que a gente está abordando é sequencial e lógico, para que você tenha uma atuação estratégica e se diferencie no mercado de trabalho. E respeitando essa ordem sequencial e lógica para você ter uma atuação profissional estratégica, agora eu vou te apresentar como é que você vai elaborar, implementar e acompanhar o programa de gerenciamento de riscos que gere resultados e não seja mais um documento de gaveta que infelizmente acometeu a área de SST e que é a linha norteadora da maioria dos profissionais de segurança e saúde no trabalho. E agora preste muita atenção, porque você vai compreender o processo prático de elaboração, implementação e acompanhamento do PGR que gere resultados, ou seja, que melhore as condições do ambiente de trabalho, consequentemente melhorando o desempenho de SST de uma empresa, e não simplesmente um documento
documento de gaveta e com isso você vai ser mais valorizado, reconhecido e visto como estratégico pela sua empresa ou pelos seus clientes. Mas antes disso, precisamos relembrar o que é o PGR e qual é a sua finalidade. O PGR é um programa que consolida todos os perigos identificados, os riscos analisados e avaliados e as consequentes medidas de prevenção, com a finalidade de eliminar os perigos, reduzir os riscos e controlar os riscos ocupacionais. Ou seja, é um guia, é um instrumento na melhoria do desempenho de SST, com a finalidade de eliminar aqueles perigos que podem ser eliminados, reduzir aqueles riscos que não podem ser eliminados e, por fim, controlar aqueles riscos que não podem ser eliminados nem reduzidos através do programa de gerenciamento de riscos, que nada mais é do que um guia, é um instrumento que vai nortear você na implementação do gerenciamento de riscos ocupacionais, visando promover melhores condições e ambientes de trabalho. E para isso, agora eu vou te apresentar 8 atividades que você precisa fazer de forma sequenciada e estratégica para elaborar um programa de gerenciamento de riscos. E o PGR, ele é composto minimamente por um inventário de riscos e um plano de ação. Mas é bom frisar que o PGR ele não começa com o inventário de riscos e ele também não termina com um plano de ação. E ao longo da minha abordagem você vai compreender o porquê, ok? Então, inicialmente eu vou te apresentar 8 etapas para você elaborar o inventário de riscos. E a primeira etapa é conhecer os processos de trabalho e informações preliminares. O que isso quer dizer? Que antes de você sair fazendo identificação de perigos, elaborando, estruturando o seu programa de gerenciamento de riscos, você precisa conhecer os processos e as atividades de trabalho. Afinal, como é que a gente vai identificar perigos e analisar e avaliar riscos daquilo que a gente não conhece? Então é de suma importância a gente conhecer detalhadamente os processos e as atividades desempenhadas pela empresa, ok? Também cabe destacar que nesse ponto a gente também tem que consultar informações já existentes. O que isso quer dizer? Nós não vamos começar um programa de gerenciamento de riscos do zero. A gente pode consultar as informações já existentes, como programa de prevenção de riscos ambientais, programa de controle médico e saúde ocupacional, uma análise ergonômica do trabalho, um laudo de insalubridade, de periculosidade, um LTCAT. Podemos consultar um programa de conservação auditiva, programa de proteção respiratória, ou seja, documentos atrelados à área de SST que vão servir como base, como um subsídio. Isso não quer dizer que a gente vai copiar, vai se espelhar nesses documentos, mas é muito importante a gente entender que na área de SST a gente sempre trabalha visando a melhoria contínua para melhorar o desempenho em determinada empresa. Desta forma, não faz sentido a gente começar um trabalho totalmente do zero, perdendo o histórico que a organização já tem. Afinal, a gente está falando de melhoria de desempenho. Como é que a gente vai trabalhar visando melhorar o desempenho daquilo que a gente não sabe qual é o contexto atual e passado? Por isso da importância de consultar e analisar informações que já existem, né? Informações existentes. Entretanto, uma ressalva, a gente tem que levar em consideração se essas informações são fidedignas, confiáveis, ou seja, o que está ali para nossa consulta representa a realidade à época, é fidedigno, tem uma confiabilidade das informações constantes ali, a gente precisa levar isso em consideração, ok? Então essa é a primeira das 8 etapas para elaborar o inventário de riscos. Note que a gente não está nem falando em identificação de perigos, técnicas de ferramenta, metodologia de análise de risco. Nós estamos falando inicialmente em conhecer os processos de trabalho e informações preliminares, que na verdade isso não é também nenhuma novidade, isso é uma essência da nossa atuação profissional. A gente precisa conhecer aquilo que a gente vai identificar perigos, analisar riscos, avaliar e estabelecer as medidas de tratamento, ok? Afinal, não conseguimos melhorar aquilo que a gente não conhece. E a segunda etapa diz respeito a estabelecer o contexto e os parâmetros. O que isso quer dizer? É o momento da gente estabelecer quais são os nossos critérios de risco. Afinal, o programa de gerenciamento de riscos, ele tem como finalidade nortear uma organização no que diz respeito ao gerenciamento dos riscos ocupacionais. E para isso, a gente tem que ter contexto bem estabelecidos antes de iniciar o trabalho. Ou seja, quais serão os nossos critérios de risco? O que isso quer dizer? Qual é a régua que
que a gente estará utilizando para dizer se determinados riscos são aceitáveis ou não, ok? Então, por isso, é muito importante essa segunda etapa, estabelecer o contexto e os parâmetros, ou seja, quais serão nossos critérios de risco, beleza? E aí um ponto muito importante, trazendo isso para o dia a dia, para a prática, o que são esses critérios de risco? Nada mais é do que a gente comparar aquilo que a gente encontrou com algum referencial, para dizer se aquilo ali é aceitável ou não é aceitável, ok? Nesse sentido, vou exemplificar aqui, por exemplo, com o ruído. Se a gente levar em consideração o ruído ele tem, a gente avalia a sua intensidade e com isso a gente consegue identificar se esses valores identificados estão abaixo do nível de ação, abaixo dos limites de exposição ocupacional ou não. E isso é determinante para a gente aceitar ou não aceitar aquela exposição do trabalhador, beleza? Então, por isso é muito importante a gente determinar a régua que a gente estará utilizando, ok? E aí é um ponto muito importante. Por isso que não tem como ter modelo de PGR. É muito comum, eu acredito que você já deve ter recebido ou até mesmo, infelizmente, feito esse tipo de pergunta aí no seu grupo do WhatsApp ou alguma rede social. Você tem um modelo de PGR para me fornecer? Não sei vocês, mas é muito comum eu receber esse tipo de pergunta. E a minha resposta é simples, direta e objetiva. Não existe modelo de programa de gerenciamento de riscos. O máximo que você vai encontrar é uma estrutura de um programa de gerenciamento de riscos. Entretanto, você precisa adaptar e customizar conforme a realidade de cada empresa ou de cada cliente. Por quê? Porque cada organização pode e tem critérios de riscos diferentes. E após o conhecimento dos processos, das atividades de trabalho, das informações preliminares e do contexto estabelecido, ou seja, os parâmetros e critérios, chegou a hora da gente fazer o levantamento preliminar. Qual é a finalidade do levantamento preliminar de perigos? É a gente identificar aquelas situações, aqueles eventos, aquelas circunstâncias que já podem e devem ser resolvidas antes mesmo de qualquer trabalho detalhado. Por quê? Porque depois do levantamento preliminar, a gente vai ter a identificação de perigos, análise, avaliação de riscos e a elaboração de um plano de ação. Mas dependendo da circunstância que a gente encontra no ambiente de trabalho, não faz sentido a gente documentar tudo isso, sendo que a gente já pode resolver aquele problema, ok? Então é por isso do levantamento preliminar de perigos. Um exemplo, suponhamos que você chegou no ambiente de trabalho para fazer o levantamento preliminar de perigos e você identificou o trabalhador realizando seu trabalho em altura sem os devidos equipamentos de proteção individual, sem treinamento, sem um procedimento de trabalho específico para desempenhar essa atividade. Note que não faz sentido você vendo aquela situação esperar para fazer uma identificação de perigos, análise, avaliação de riscos, elaborar um plano de ação, documentar tudo isso para começar a fazer alguma coisa. Pode ser que isso seja muito tarde. Então, dependendo da circunstância, no levantamento preliminar, você já resolve, ok? Então, qual é a finalidade do levantamento preliminar de perigos? Você resolver aquilo que já dá para ser resolvido sem análises mais detalhadas e consequente documentações, ok? E também uma finalidade muito importante do levantamento preliminar de perigos é você já compreender aquelas situações que vão ser tratadas como insignificantes, ou seja, é aquilo que pela ordem de prioridade será resolvido somente após aquelas circunstâncias, eventos ou situações prioritárias serem tratadas e resolvidas, ok? Feito isso, nós vamos para a quarta etapa da elaboração do inventário de riscos. Essa quarta etapa, ela consiste em selecionar a técnica, a ferramenta que você vai utilizar na identificação de perigos. O que eu quero dizer com isso? Antes de você pegar e sair procurando aí no navegador de internet modelos de técnicas, ferramentas, coisas parecidas, existe um trabalho técnico por trás disso. A gente precisa avaliar qual é a ferramenta mais condizente que a gente vai utilizar. Inclusive, para você ter noção, existe a NBR ISO 31010, ok? E lá existem diversas técnicas, ferramentas que são exploradas nessa NBR. Mas será que todas as ferramentas que são exploradas lá são condizentes no nosso dia a dia? Isso depende. Depende do quê? Depende do cenário que a gente irá avaliar, ou seja, depende das circunstâncias, dos riscos em análise. Para isso, a gente precisa selecionar a melhor técnica, a melhor ferramenta para aquele segmento, para aquela situação que a gente estará desempenhando atividade, ou seja, fazendo a identificação de perigos, ok? Exemplos aqui de técnicas, ferramentas que a gente pode utilizar. É muito comum na área de SST, né? APR, que é análise preliminar de risco, ou APP, análise preliminar de perigos. A gente também pode estar utilizando listas de verificação. Brainstorm, inclusive o Brainstorm é uma ferramenta de identificação de perigos, ok? Então eu ilustrei, representei aqui 3 ferramentas que a gente pode utilizar no
nosso dia a dia para fazer a identificação de perigos, beleza? Então essa é a quarta etapa, selecionar a técnica e ferramenta que você vai utilizar para fazer a identificação de perigos. Lembrando que não tem a melhor técnica, não existe a melhor, existe a mais adequada, mais condizente ao cenário em avaliação, ok? Por isso é muito importante você selecionar a ferramenta adequada para que você tenha condições de identificar os perigos existentes, as suas causas, ok? As possíveis e potenciais consequências e também as medidas de controle existentes. E após você selecionar a ferramenta adequada para fazer a identificação de perigos, a gente chega na quinta etapa, que é a identificação de perigos. Ou seja, esse é o momento de você identificar e descrever todos os perigos existentes no ambiente de trabalho, bem como seus potenciais riscos, as suas causas, ou seja, as suas fontes geradoras, as suas consequências, que nesse caso são os efeitos aí à saúde e integridade física dos trabalhadores, assim como as medidas de controle existentes. Então é isso que a gente faz na identificação de perigos, ok? Basicamente, você vai até o ambiente de trabalho fazer uma visita, uma inspeção in loco, para que você identifique e colete todos os perigos existentes, ok? E é muito importante aqui você envolver os trabalhadores. Por quê? Porque dependendo da circunstância, dependendo das atividades que são desempenhadas, naquele momento você não vai conseguir, dependendo a tua experiência, a tua expertise em determinado segmento, identificar todos os perigos. Por isso da importância da conversa, do envolvimento dos trabalhadores, para que você não deixe nenhuma circunstância de lado, que consequentemente pode acarretar em eventos adversos futuros por falha na identificação de perigos. E com os perigos identificados, chegou o momento da gente fazer a análise de riscos. Mas antes da gente fazer a análise de risco, a gente precisa selecionar qual é a metodologia que a gente vai utilizar para fazer a análise de risco. Ou seja, a análise de risco nada mais é do que estimar o nível, o tamanho do risco. Para isso a gente precisa usar uma régua, ok? E essa régua nada mais é do que a metodologia. Então, para isso a gente vai selecionar qual é a metodologia que a gente vai utilizar. E aqui é um ponto bem importante. É muito comum, nesse momento aí, a gente vê divulgações de metodologias em redes sociais, grupos do WhatsApp, navegadores de internet. Inclusive, eu recebo muito pedido de qual é a melhor matriz de risco, qual é a melhor metodologia. Inclusive, você já deve ter visto pedidos parecidos com esse, ou inclusive você também pede por aí. Mas a questão que fica é, será que existe melhor metodologia de risco? Não. Na verdade, existe aquela mais adequada ao cenário, à circunstância. Vou usar um exemplo aqui. Suponho que você está aí sentado ou deitado no sofá, na cadeira, está num ônibus, no carro. Espero que se estiver no carro não esteja assistindo a aula e dirigindo, né? Mas vamos lá. Nesse sentido, se eu falar para você, olha, meça a distância que tem entre uma parede e outra parede, por exemplo, do local que você está, se tiver parede, né? Perceba que você pode usar diversos elementos para medir. Você pode usar o seu próprio passo, você pode usar a palma da mão, você pode usar uma régua, você pode usar uma trena, você pode utilizar uma trena, inclusive uma trena digital. Olha só quantas ferramentas que você pode utilizar para fazer essa medida. E a metodologia de análise de risco é isso. Você vai selecionar uma metodologia. Você viu que não existe o melhor instrumento de medição? Por exemplo, se eu tiver com uma folha aqui na minha mão e perguntar para você medir ela, a espessura dela, e eu te dar uma régua, uma trena e um paquímetro, qual é o que você vai utilizar? Você vai utilizar o paquímetro, porque é a ferramenta mais apropriada para aquilo e inclusive tem mais precisão. Então note que não existe a melhor ferramenta, porque se eu pedir para você medir a distância de um terreno, o paquímetro já não serve. Você vai precisar, dependendo do tamanho do terreno, uma trena, dependendo do terreno, ou outro instrumento mais propício para essa situação. Então note que não existe a melhor metodologia, existe a mais adequada ao cenário em avaliação, aos riscos que serão analisados, ok? Por isso que essa etapa é muito importante, que você deve selecionar a metodologia de análise de risco mais condizente aos riscos que serão analisados. E com a metodologia de análise de risco selecionada, chegou o momento da gente analisar o risco. E o que vem a ser analisar o risco? Ou seja, é estimar o tamanho, determinar o tamanho do risco, sendo que o risco ele é expresso minimamente pela probabilidade da sua ocorrência com a severidade dos seus impactos se ele vier a ocorrer, ok? Então, analisar o risco, determinar o nível de risco, nada mais é do que estimar a sua probabilidade e a sua severidade, ou seja, o seu impacto. E com isso, a gente vai ter o tamanho do risco. Lembrando que para fazer a análise de risco, a gente pode utilizar metodologias qualitativas, semi-quantitativas e quantitativas.
negativas, ok? Cada uma delas tem seus prós e os seus contras. E aí, com o risco analisado, ou seja, determinado, a gente vai para a última etapa para elaborar o inventário de riscos, ou seja, fazer a avaliação de riscos. E o que vem ser a avaliação de risco? Nada mais é do que comparar os riscos determinados, ou seja, o nível de risco, com algum critério de risco. Lembra que a nossa segunda etapa é estabelecer o contexto, que são os parâmetros e os critérios? Pois bem, agora nós vamos utilizar esses critérios estabelecidos para fazer o quê? Para comparar esses critérios com o nível de risco determinado, para que a gente consiga ter a tomada de decisão, ou seja, o que é que a gente vai fazer diante daquele cenário. Vou dar um exemplo. A gente pega determinada circunstância, uma exposição a determinado produto químico, e a gente usou como critério lá, né, a sua concentração lá, que é considerado limites aceitáveis, né, limites de exposição ocupacional aceitáveis. Então a gente estabeleceu isso como um critério. E aí, durante a avaliação, identificou-se ali a concentração daquele determinado produto, aquela determinada substância química. E na avaliação de riscos é isso que a gente vai fazer. A gente vai comparar aquele critério estabelecido com o que foi efetivamente identificado e analisado no ambiente de trabalho. A finalidade da avaliação de riscos nada mais é do que a gente afirmar, né, ou melhor, dizer se aquela situação ela é aceitável ou não. E aí, com isso, a gente tem a nossa tomada de decisão, a priorização e inclusive elementos para a gente determinar as medidas de prevenção que devem ser implementadas. Que inclusive isso eu irei abordar com mais detalhes quando a gente estiver falando a respeito do plano de ação, ok? Então essas são as 8 etapas para você elaborar o inventário de risco. É muito importante você compreender cada uma delas e que elas são sequenciais, ou seja, primeiro a gente conhece o ambiente de trabalho, os processos, as atividades, com base nisso a gente estabelece o contexto, que é muito importante já estabelecer esses parâmetros e critérios que a gente irá utilizar mais à frente, beleza? Então essas são aí as 8 etapas que a gente deve levar em consideração para elaborar o inventário de riscos do nosso programa de gerenciamento de riscos. E neste momento, não se preocupe com ferramentas, técnicas, se preocupe com a ordem sequencial e lógica para elaborar o inventário de risco. Se preocupe com o conhecimento dessas 8 etapas que você precisa desempenhar para ter um programa de gerenciamento de risco que gere resultados e não seja um documento de gaveta. Não se preocupe então com as ferramentas, por quê? Porque na nossa aula 4, nosso quarto dia de treinamento, eu vou te apresentar as técnicas e ferramentas que você precisa para utilizar no inventário de riscos. Ok? E com isso, com o inventário de riscos elaborado, agora eu vou te mostrar e apresentar como você deve elaborar o plano de ação, que junto com o inventário de riscos vão constituir minimamente o programa de gerenciamento de riscos. Por que minimamente? Porque o PGR, ele não é construído apenas com o inventário de riscos e com o plano de ação. Entretanto, essa é a documentação mínima que a gente precisa ter no que diz respeito ao PGR, ok? Quando eu falo documentação mínima, não é simplesmente para atender legislação, mas é para que a gente tenha rastreabilidade das informações e um instrumento de acompanhamento e melhoria contínua do desempenho de SST de uma empresa, beleza? E quando a gente fala em plano de ação, acredito que já vem de bate-pronto na sua cabeça 5W2H, que é a ferramenta mundialmente conhecida no que diz respeito ao plano de ação. E se você pensou sobre isso, você está no caminho certo. Agora, se não lhe passou na cabeça o 5W2H, não se preocupe, porque aqui eu vou te mostrar exatamente o que você deve seguir para elaborar um plano de ação que efetivamente gere resultados ao ser implementado, ok? Para isso, então, eu vou te apresentar 6 etapas para elaborar um plano de ação do seu programa de gerenciamento de riscos. A primeira ação diz respeito a determinar as ações a serem realizadas. O que isso quer dizer? Que você foi lá e elaborou o inventário de riscos e com isso você identificou perigos, analisou e avaliou riscos. E com isso foi identificada a necessidade da implantação de medidas de prevenção. E é por isso que você vai começar a estabelecer as ações que precisam ser implementadas no seu plano de ação. Então, ou seja, você vai listar todas as ações a serem executadas. Mas não basta você só definir o que você vai fazer. Você precisa definir qual é o objetivo daquela ação, ok? Por
exemplo, realizar um treinamento. Beleza, mas qual que é o objetivo de você realizar esse treinamento? Realizar por realizar? Infelizmente não deve ser só isso, realizar por realizar. Caso contrário, você não vai ter uma atuação estratégica e vai estar fazendo mais do mesmo, como a gente tem aí diversos profissionais fazendo. Por exemplo, será que o PPRA existente hoje, que a gente tem em vigência hoje, será que ele é o problema da área de SST? Será que ele é o problema? Será que a NR9 é o problema dos documentos de gaveta? Claro que não. A NR9 ela tem as suas oportunidades de melhoria, tanto é que isso está, ou melhor, foi revisto aí na sua revisão, mas a NR9 ela não era o problema. O problema era a forma como a gente utilizava ela, era a forma como os profissionais tinham de conduta diante dela. Então, com a nova NR1, que regulamenta o programa de gerenciamento de risco, ou com qualquer referência que você utilize como base para elaborar o seu programa de gerenciamento de riscos, você vai identificar que você precisa estabelecer objetivos. Caso contrário, você vai ter um documento, um programa de gaveta que não vai servir para nada. Então, você determina as ações que precisam ser implementadas, você determina quais são os objetivos com cada uma daquelas ações, ok? E posterior a isso, você determina o cronograma. E o que vem a ser o cronograma? Ou seja, é o prazo, é o período destinado à execução, à implementação daquela ação. E aqui é muito importante a gente estabelecer data para começar e data para acabar, para que a gente não tenha aquela rotina dentro das empresas de ficar apagando incêndio, atropelando uma tarefa em cima da outra porque não foram planejadas. Então é muito importante você atribuir isso, data para começar e data para acabar, inclusive para que a gente consiga selecionar e utilizar os recursos necessários para a execução daquela ação que foi atribuída. Com a ação determinada, o objetivo determinado e o cronograma estabelecido, chegou o momento da gente estabelecer os responsáveis, ou seja, quem será ou quais profissionais serão responsáveis por executar aquela ação, ok? Como você está percebendo, o plano de ação a gente tem que fazer o mais detalhado possível, porque a partir do momento que a gente detalha o nosso plano de ação, o nosso planejamento, a gente consegue ser mais assertivo no resultado. Não tem aquela clássica frase lá, se tiver 8 horas para você cortar uma árvore, você vai passar 6 horas afiando o machado? A lógica aqui é a mesma. A gente precisa desempenhar um bom planejamento, só que também tem ao contrário, né? Não basta você ter o melhor dos planejamentos, ou seja, iniciativa, e não ter acabativa. O que é acabativa? Colocar em prática aquilo que foi planejado, ok? Por isso que é muito importante estabelecer a ação a ser executada, estabelecer os objetivos, o cronograma, os responsáveis, mas também só estabelecer não é suficiente, a gente precisa implementar, ok? Posterior a isso, a gente vai para a quinta etapa da elaboração do plano de ação, que é determinar os recursos necessários. E aqui é um ponto muito importante, uma mensagem para você, ou melhor, um aviso. Toda e qualquer empresa tem limitação de recurso, seja recurso dinheiro, tempo ou pessoas, competências profissionais. Então a gente precisa atribuir os recursos necessários sabendo dessa limitação. E outro ponto muito importante, lembra que lá no inventário de risco a avaliação tem por finalidade atribuir a prioridade? Justamente porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo momento. A gente tem que ter períodos distintos para isso. E um dos itens que acarreta fazer isso é os recursos. Novamente, nós não temos todos os recursos disponíveis. Inclusive nós, profissionalmente falando, dependendo da empresa que você trabalha ou presta serviço, a gente tem 8 horas, 10 horas, 12 horas no nosso dia, ok? Para desempenhar determinada atividade ou determinadas funções. Então, ou seja, até o nosso tempo é limitado. Então, dentro da empresa é a mesma coisa. Tem tempo limitado, recurso limitado, competência, ou seja, profissionais com determinada competência limitados. Então, a gente precisa atribuir nessa quinta etapa da elaboração do plano de ação os recursos necessários, ok? E por fim, determinar, ou melhor, definir as formas de acompanhamento. O que isso quer dizer? Não basta você lá selecionar, determinar a ação a ser realizada, o objetivo, quem que vai fazer aquilo, o cronograma, quando vai começar, quando vai acabar, o que precisa para fazer aquilo, se você não acompanhar. Lembra lá, não basta a gente elaborar um bom plano de ação, a gente tem que fazer um ótimo planejamento, mas a gente também tem que ter acabativa no sentido de aquele plano de ação, ele só é um norte, ele é um guia na implementação das medidas de prevenção, porque se a gente elaborar ele e deixar ele arquivado, seja um documento físico, um documento digital, ele não passa de um documento de gaveta, ok? Por isso que é muito importante determinar, definir as formas de acompanhamento, ou seja, como é que você vai acompanhar que aquela ação foi executada? Como é que você vai acompanhar qual foi o resultado daquela
aquela ação, se ela atingiu os objetivos previamente estabelecidos, ok? Então por isso que é muito importante você seguir essas 8 etapas, ou seja, determine a ação que você vai fazer, determine o objetivo, determine os responsáveis, o cronograma, os recursos que você precisa e as formas de acompanhamento. E se você quer ter ainda um aprimoramento a elaborar o seu plano de ação, eu te indico aqui que você pesquise aí rapidamente a respeito da ferramenta 5W2H, que vai te dar um norte a respeito disso também. Entretanto, na nossa quarta aula, no nosso quarto dia de treinamento, eu vou te apresentar uma ferramenta, um template para você utilizar aí na sua empresa e nos seus clientes no que diz respeito ao plano de ação. Até agora eu te mostrei como você deve fazer para elaborar o inventário de riscos e o plano de ação. E o inventário de riscos e o plano de ação constituem minimamente o programa de gerenciamento de riscos. E agora vem uma das partes mais importantes que eu vou falar. Então preste muita atenção. A maioria dos profissionais que infelizmente têm resultados medianos na área de SST param por aqui. Ou seja, eles elaboram um PPRA, um PCMSO, elaboram um PCA, um PPR, elaboram um PGR, mas não implementam e não acompanham. Param apenas na elaboração. Com isso, apenas tem um documento de gaveta que infelizmente não serve para nada. Não serve para melhorar o desempenho de uma empresa, não serve para gerar resultado, não serve para proporcionar que a área de SST seja vista como valorizada, reconhecida, estratégica e importante dentro das empresas. Por isso, não basta elaborar o PGR, a gente precisa implementar e acompanhar. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou te apresentar as etapas para você implementar e acompanhar o PGR. Só voltando ali a parte da implementação do PGR, um ponto muito importante. Não se preocupe com as ferramentas que você precisa. Se preocupe apenas na lógica sequencial das atividades que você precisa desempenhar e o porquê delas. Na nossa quarta aula eu vou te apresentar as ferramentas que você precisa para elaborar o seu PGR, ok? Então agora vamos falar sobre a implementação do programa de gerenciamento de riscos. E antes da gente sair fazendo qualquer coisa, implementando as ações que foram determinadas, estabelecidas no plano de ação, a gente tem que, inclusive, planejar como é que a gente vai implementar as ações lá do plano de ação. É isso mesmo que você está ouvindo. A gente precisa planejar a forma como a gente vai executar esse plano de ação. E nesse sentido, a gente precisa determinar quem serão os responsáveis, os recursos necessários, os canais de comunicação, os mecanismos de documentação das ações que foram realizadas e as competências necessárias, ok? Então você vai pegar aí o plano de ação, do PGR da sua empresa, do seu cliente. Se for no caso um cliente ou até mesmo na sua empresa, sente com as áreas envolvidas para que seja estabelecidos os recursos necessários, para que seja estabelecido as responsabilidades, para que seja estabelecido as competências, as formas de documentação. E aqui é um ponto muito importante. Por quê? Porque isso aqui requer um trabalho multidisciplinar. Você, infelizmente, isso é fato, não vai conseguir implementar, colocar em prática as ações planejadas sozinho. Você precisa de apoio e suporte da sua empresa ou do seu cliente. Por isso que é muito importante você compreender esse mecanismo de argumentação. Por isso que lá na primeira aula, no nosso primeiro dia de treinamento, eu te apresentei os erros que bloqueiam a sua valorização, o seu reconhecimento. Porque imagina só você argumentando aí na sua empresa, no seu cliente, olha, temos que implantar essa ação. Por quê? Para atender NR. Por quê? Para não ser multado. Por quê? Para a gente ter documentação, seu auditor fiscal do trabalho chegar aqui. Olha só, contexto. Veja que você não é argumentativo, você não é estratégico usando esses argumentos. Por isso que foi apresentado justamente no primeiro dia de treinamento, porque que isso é um erro. E lá no segundo dia de treinamento, foi explicado para você, foi apresentado e você aprendeu quais são os requisitos mínimos de um GRO, as etapas para implementar um GRO eficaz. E que isso tem relação com a implementação do PGR. Por quê? Porque o PGR ele é um guia, é o norte, é um instrumento do gerenciamento de riscos ocupacionais, ok? Então você tem que fazer isso de forma estratégica e isso é realizado de forma multidisciplinar. Não basta você pensar que vai resolver o problema sozinho. E com as responsabilidades definidas, as competências, os canais de comunicação, documentação, a gente entra na segunda etapa. E essa segunda etapa da implementação do programa de gerenciamento de riscos é mão na massa. Ou seja, pegar o plano de ação, colocar em prática aquelas medidas que foram
estabelecidas, as medidas de controle dos riscos ocupacionais, as medidas de prevenção, ou seja, você vai simplesmente colocar em prática aquelas ações para eliminar aqueles perigos que podem ser eliminados, para reduzir os riscos daqueles perigos que não podem ser eliminados e controlar aqueles riscos que não podem ser eliminados nem reduzidos. Então, a segunda etapa da implementação do PGR é trabalhar para implementar as medidas de prevenção atreladas à eliminação, redução e controle dos riscos ocupacionais. Ou seja, é a essência do trabalho da área de SST, ok? Feito isso, a gente tem que levar em consideração que hoje, dentro das organizações, os processos de trabalho, as atividades, elas são mudadas, alteradas de forma constante, em virtude até pelas próprias modificações que ocorrem no mundo do trabalho, alterações tecnológicas, processo fabril, arranjo físico, tudo isso. Então a gente tem que levar isso em consideração também no nosso PGR. E aí a gente chega à terceira etapa do programa de gerenciamento de riscos, que é o que? Estabelecer, elaborar um plano de gestão de mudanças. O que isso quer dizer? A gente tem que ter um mecanismo dentro da organização para que a gente implemente ações antes de mudanças ocorrerem. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine, na verdade não imagine, isso é uma situação muito corriqueira no dia a dia de profissionais de SST. Você está lá e aí te chamam, olha, a gente identificou determinada circunstância aqui que está colocando em risco aí os empregados. Você vai lá avaliar, você identificou, mas essa máquina não tinha aqui, ou era um processo diferente. O que aconteceu? A empresa adquiriu uma nova máquina, mudou um processo, mudou um layout, um arranjo físico, uma estrutura organizacional que implicou em riscos novos, riscos diferentes, e a gente ficou sabendo por último. Então, para que isso não aconteça, estabeleça dentro da sua empresa ou dentro dos seus clientes mecanismos de comunicação para essas mudanças. O que isso quer dizer? Que você seja comunicado, envolvido em qualquer mudança que tenha. Para quê? Para que você forneça o seu suporte, o seu apoio técnico antes das mudanças acontecerem. O que eu quero dizer com isso? Uma situação comum. Deveria ser comum ou menos. A empresa vai adquirir novas máquinas, novos equipamentos. Você deveria ser comunicado, você deveria ser acionado. Vou te dar um exemplo de uma situação que eu vivenciei recentemente com uma empresa que eu presto serviço. Lá na documentação, estava lá registrado e tal, a utilização de determinada substância química. E aí aquilo ali atribuía às medidas de controle que precisavam ser adotadas e também é referente ao monitoramento, ao acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. O que acontece? Por livre e espontânea vontade, o chefe, o líder de determinado setor, resolveu trocar aquele produto porque ele achou um mais barato no mercado e ele, isso é mais barato, então vai reduzir o meu custo. E ele simplesmente foi lá, comprou aquele outro produto e colocou. Aí a partir do momento que a equipe, o SESMIT dessa empresa tomou conhecimento, eles me comunicaram a situação também para a gente avaliar. E a gente chegou à conclusão, tecnicamente avaliando esse contexto, aquela nova substância que foi adquirida implicava em novas situações. Por exemplo, medidas de controle diferentes que aqui se tinha já não eram mais suficientes, porque aquele produto ele era mais ofensivo, agressivo à integridade física e saúde dos trabalhadores, que também os exames que não eram previstos no PCMSO, porque a substância anterior não era tão ofensiva, já precisaria ser alterado. Por quê? Porque essa nova substância, ela requer alguns exames complementares específicos. Então note como uma mudança dentro da organização, dentro do processo de trabalho, implica na área de SST. Só que o líder, o chefe desse setor, fez tudo isso sem saber disso, mas ele simplesmente olha só o transtorno que deu referente a essa situação. A conduta dele poderia ter sido diferente. Chamado os profissionais de SST, os integrantes do SESMIT, e comunicado, olha, eu uso esse produto e eu tenho esse outro produto aqui no mercado de trabalho. Será que eu posso utilizar? Será que eu posso fazer essa substituição? Perceba que os profissionais de SST iriam fazer uma avaliação, uma análise, iriam recomendar se sim, se não, e se fosse trocar, quais os impactos, as implicações que aquilo iria ocasionar. Note que nessa minha abordagem tem um ponto muito importante. Veja que a conduta que o profissional de SST tem que ter diante disso, ela é estratégica. Eu não posso simplesmente falar lá, olha, você não pode usar esse produto. Por quê? Porque lá no PPRA é outro produto que está previsto. Lá no exame é outro, então não pode trocar. Se trocar, nós vamos ter que mudar toda a documentação. Essa é uma conduta que boa parte dos profissionais de SST tem. E a conduta estratégica é o quê? Você chegar diante da liderança e apresentar, olha, tá vendo que você trocou esse por esse produto? Olha as implicações que isso tem. Veja só, antes a gente não
gastavam com exames complementares, porque esse produto não era ofensivo à saúde. Agora vamos gastar, por quê? Porque esse produto requer exames específicos. Olha o custo que a gente vai ter com isso. Ó, aqueles equipamentos de proteção que são utilizados já não são suficientes, nós vamos ter que utilizar esses outros. Ó, tem mais esses custos aqui. A gente vai precisar, né, ter esse e aquele treinamento específico, e vai pontuando tudo isso e apresenta ao tomador de decisão. E a questão que fica assim numa visão estratégica: será que substituir um produto por outro, simplesmente para economizar no preço final de operação, é vantajoso? Muitas vezes não. Por quê? Porque os aspectos ali atrelados à área de SST não foram levados em consideração. E essa é a responsabilidade de quem? Do profissional de SST. Mas aí você vai me perguntar: poxa, Edivaldo, como minha? A responsabilidade é do chefe, do líder, do responsável pelo setor. Não, ela é sua, porque é você que tem que conscientizar, deixar claro ele, e ele tem que ver que você é uma pessoa que contribui com os resultados da atividade dele. Então ele tem que te ver como estratégico, ele tem que te ver como importante, e não simplesmente como um cumpridor de NR. Posterior a esse terceiro passo, que é a implementação de um plano de gestão de mudanças, a gente entra no quarto passo, que é você implementar um plano para gerenciar as contratadas, as terceiras. Isso mesmo, é responsabilidade da empresa contratante preservar a saúde e integridade física dos seus contratados, e cabe a nós, profissionais de SST, deixar isso claro para a empresa. Mas não é porque precisa atender legislação. Novamente eu vou bater naquela tecla: a gente está trabalhando aqui ao longo dessa semana GRO e PGR para que você desenvolva uma visão estratégica e gere resultado com o seu trabalho, e não seja um cumpridor, um multiplicador de norma regulamentadora. Claro, não quer dizer que eu não julgo que norma regulamentadora não é importante. Longe de mim, elas são importantes e muito para o nosso trabalho. Entretanto, elas são a base e não a limitação. Por isso que eu afirmo: elaborar um plano de gestão de contratadas não para atender legislação, mas para sim preservar a saúde e integridade física dos terceiros. Imagina se acontecer determinado acidente com o empregado da terceira, que está aí dentro do seu ambiente de trabalho. A foto que vai aparecer no jornal é de quem? É da empresa terceira ou da contratante? Da contratante. Então olha só o impacto, a imagem para a reputação da empresa que isso tem, sem considerar ainda outras implicações que um acidente como a terceira gera para a contratante. Mas o ponto-chave aqui é a preservação da saúde e integridade física desse terceiro, que é um papel, uma responsabilidade da empresa. E é por isso que a gente tem que ter esse plano para gerenciar essas contratadas, para que a gente não vá tocando as atividades sem planejamento, apagando incêndio. Contratou, a terceira está lá trabalhando, agora vamos ver o que precisa, agora vamos recomendar. Não, faça isso de forma organizada, planejada, para você não ficar apagando incêndio, como eu acredito que deve ser a sua rotina. Por quê? Porque isso é a maioria da rotina dos profissionais de SST. Eles ficam apagando incêndio, realizando atividade insignificativa. Por quê? Porque não planejam aquilo que precisa ser feito de forma estratégica. E a quinta e última etapa da implementação do programa de gerenciamento de riscos é elaborar e implementar um programa de atendimento à emergência, ou um plano de contingência, um plano de salvamento e resgate. Aí vai depender, né, da denominação que você quer chamar, ou da realidade da sua empresa, do segmento ao qual você atua. Mas é muito importante, porque não basta a gente estabelecer os mecanismos de comunicação, documentação, responsáveis, recursos necessários. Basta a gente implementar as medidas de prevenção, estar preparado para atender as mudanças que podem acontecer no ambiente de trabalho ou atender as contratadas, mas a gente também tem que estar preparado. E se algo der errado? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ok, elaborei um plano de ação, implementei. Mas e se algo der errado? Aí você lista tudo que pode dar errado, e com base em cada situação que pode dar errado, você lista o que você vai fazer para mitigar esse erro. Vou dar um exemplo para você, como mesmo assim você estando preparado, pode acontecer circunstâncias que você não tinha previsto, só para você ter ideia do quão preparado a gente precisa estar, e muitas vezes isso não é suficiente. Na elaboração de um plano de emergência de uma empresa, a gente previu tudo que poderia, ou melhor, a gente julgou que elaborou tudo que precisaria ser elaborado, ou melhor, previsto em termos de situações emergenciais. E se tiver vazamento de gás, faz isso. E se tiver incêndio, faz isso. E se tiver não sei o que, faz aquilo. Se tiver problema de eletricidade, faz aquilo. E se tiver não sei o que, faz aquilo. Previu tudo. E aí o que aconteceu nessa empresa? Uma empresa ali que tinha 3 andares, e aí simplesmente tinha um reservatório no terceiro andar. O que aconteceu? Esse reservatório, por algum motivo, alheio aos nossos conhecimentos, ele pegou e rompeu. E, imagina aí, com grande quantidade de água,
isso daí desceu em determinado andar. Então imagina teoricamente uma sala, escritório, isso aí dentro de sala, carpei e tudo mais. Olha o transtorno que isso deu. Imagina que aquilo ali poderia ter implicado uma situação mais séria. E era algo que a gente não tinha previsto, nem sabia como lidar. Inclusive, não tinha nem onde desligava esse reservatório, ou seja, o registro dele. Então, isso demonstrou que o nosso plano de emergência, mesmo ele sendo um plano de emergência bem elaborado, previsto várias circunstâncias, a gente deixou passar batido isso. Então imagina se a gente não prevê essas situações. Inclusive, se você gosta de utilizar e tem como base hoje as normas regulamentadoras, se você pegar lá a NR10, a NR33, a NR35, você vai lá e vai identificar que tem que estabelecer as medidas de prevenção, mas que mesmo assim você tem que ter salvamento e resgate. Se algo der errado, o que você vai fazer? Isso já tem que estar previsto. E essa é a importância de um plano de atendimento de emergência. A organização deve estar preparada para emergências, ok? E essas são as 5 etapas para você implementar um programa de gerenciamento de riscos. Ou seja, inicialmente você faz o quê? Estabelece os mecanismos de comunicação, os canais de comunicação, documentação, responsabilidades, recursos. Feito isso, implementa as ações para eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais. Feito tudo isso, você também faz o quê? Estabelece um plano de gestão de mudanças para que você controle essas mudanças da melhor maneira possível. Também estabelece um plano de gestão das contratadas e um plano de atendimento à emergência. E essas 5 etapas contemplam a implementação do programa de gerenciamento de riscos. Se você perceber, o PGR, a gente falou lá na elaboração a respeito do inventário de riscos e do plano de ação. Olha que aqui no plano na implementação do programa de gerenciamento de riscos, a gente já está envolvendo diversos outros aspectos e elementos ao nosso programa de gerenciamento de riscos. Isso é para você ver que ele não começa com o inventário e não termina com o plano de ação. E dessa forma, a gente consegue ter um programa de gerenciamento de risco que gere resultado. Esse resultado é o quê? Promover melhores ambientes e condições de trabalho, melhorando o desempenho de SST da nossa empresa ou do nosso cliente. Feito isso, ou seja, o PGR elaborado e implementado, a gente entra na terceira etapa, que é o acompanhamento do programa de gerenciamento de riscos. O que isso quer dizer? Que não basta a gente elaborar o PGR e implementar, a gente precisa acompanhar o seu desempenho. Por quê? Porque do contrário, a gente não vai saber se a gente está melhorando ou não o desempenho da empresa. Por isso que precisa ser realizado o acompanhamento, beleza? Esse acompanhamento ele tem 2 finalidades. A primeira delas, acompanhar se você executou ou está executando aquilo que foi planejado durante a elaboração e qual o resultado daquilo que você fez, daquilo que você executou. Por quê? Não basta a gente fazer por fazer, tem que avaliar o resultado daquilo que foi feito, ok? E é por isso que agora eu vou te apresentar as 6 etapas para você acompanhar o programa de gerenciamento de riscos. E a primeira dessas etapas é acompanhar as ações planejadas, ou seja, você precisa ir lá, identificar no seu plano de ação as ações que precisavam ser executadas e acompanhar se elas estão sendo executadas ou não. E aí com isso você precisa envolver outras áreas afetadas, interessadas, relacionadas com a execução dessa ação. Por exemplo, determinada ação na responsabilidade da equipe de manutenção da sua empresa ou do seu cliente. E aí você precisa se comunicar com essa área. Olha, tinha determinada ação que estava planejada. Ela foi executada? Foi. Deixa eu ver, tem elementos, tem subsídios, tem provas, aí vai depender, lógico, da ação. Mas você precisa acompanhar as ações que foram planejadas. E você faz isso checando. Pega as ações planejadas e checa se elas foram feitas. E também não perde a oportunidade de avaliar qual foi o desempenho da execução dessas ações. Porque, novamente, não basta você fazer. Qual é o resultado daquilo que foi feito? Um exemplo, tinha uma ação planejada que era treinamento. E aí você vai lá e verifica se o treinamento foi executado. Mas só verificar, você concorda comigo que não basta? Porque o treinamento pode ter sido realizado, mas foi um treinamento ruim, que efetivamente não atendeu os objetivos do qual ele foi estabelecido. Por isso, precisa ser identificado se aquele treinamento atingiu os objetivos estabelecidos. Porque é só a gente atingindo esses objetivos que a gente vai melhorar os resultados de uma empresa. Não se esqueça disso. O nosso trabalho é para melhorar o resultado de uma empresa. É porque a gente está trabalhando para ser profissional de resultado, estratégico, importante, não simplesmente fazer por fazer, ok? E a segunda atividade que você pode realizar para acompanhar o desempenho do programa de gerenciamento de riscos é realizar inspeções periódicas, ou seja, periodicamente você faz visitas em loco para fazer inspeções de máquinas, equipamentos, processos, atividades, com a finalidade de identificar se as circunstâncias permanecem as mesmas, se as medidas de prevenção que estão ou foram implementadas estão surtindo efeito, estão sendo satisfatórias, ok? E tudo isso é possível através
através de inspeções, beleza? Você faz inspeções de segurança periódicas dentro de determinado ambiente de trabalho, processo, atividades, com essa finalidade, identificar como é que se encontra o ambiente de trabalho. Lembrando que a gente está prezando pelo resultado, ou seja, aquilo que inicialmente foi identificado, consequentemente implementado, a gente acompanhou por meio da inspeção, está sendo satisfatório, está melhorando o desempenho da empresa ou não. Isso é possível da gente identificar através da inspeção. Inclusive a inspeção também é muito importante, porque tem situações novas que não estavam no nosso radar e a gente fica sabendo através de inspeções. Por isso é importante fazer esse acompanhamento, ok? E a terceira atividade que você deve fazer para acompanhar o desempenho do seu PGR é fazer um monitoramento ambiental. Lembrando que isso, lógico, não é aplicável para toda e qualquer circunstância. Há situações em que é necessário, tem essa necessidade de fazer um monitoramento ambiental, ou seja, para que você tenha controle da exposição dos empregados a determinados fatores de risco aí, consequentemente, as suas intensidades, concentrações, ok? Então, por isso também é muito importante identificar a necessidade de fazer monitoramento ambiental e fazer esse monitoramento ambiental para que você garanta o desempenho do seu programa de gerenciamento de riscos. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que você foi lá e identificou determinada circunstância, né? Determinado fator de risco, consequentemente a sua intensidade ou a sua concentração, dependendo do agente. E aí, com isso, você identificou isso, estabeleceu as medidas de tratamento e nunca mais fez nada. O que garante que aquela circunstância permanece a mesma? Por isso que algumas circunstâncias, em algumas situações, é necessário você fazer esse monitoramento ambiental. Não pelo atendimento à legislação, ok? Mas para que você preserve a saúde e integridade física dos trabalhadores, consequentemente, melhore o desempenho da empresa. E o quarto ponto, e para mim um dos principais no acompanhamento do programa de gerenciamento de riscos, ou melhor, no acompanhamento do desempenho do seu programa de gerenciamento de riscos, é analisar os acidentes e adoecimentos ocorridos na empresa. Por quê? Suponhamos que você foi lá e identificou um perigo, relacionou ele no seu PGR, consequentemente as medidas de tratamento, e houve um acidente atrelado àquele perigo. Você concorda comigo que se teve um acidente é indicativo de que alguma coisa está errada? Ou seja, será que você não subestimou o risco atrelado àquele perigo na sua avaliação? Será que a medida de prevenção que você estabeleceu era suficiente, necessária? Será que foi implementada aquela medida de prevenção estabelecida? Note que se o acidente aconteceu, alguma coisa está errada. Então, por isso que para mim essa quarta etapa do acompanhamento do PGR é uma das principais. Teve um acidente de trabalho, a gente precisa voltar e revisar todo o nosso trabalho, ok? Principalmente se a origem daquele acidente é atrelada a um perigo que sequer foi identificado, ok? Então, por isso que essa quarta etapa ela é fundamental, essencial a gente desempenhar ela. Hoje, o que acontece na maioria das empresas? Acontece o acidente, simplesmente, em umas emite CAT, outras não, mas para nós isso não é suficiente, não basta emitir. A emissão é um processo obrigatório, a emissão da CAT é um processo obrigatório, precisa ser realizado. Aqui a gente está falando de desempenho, desempenho a gente acompanha e melhora. Para isso, o que a gente precisa fazer? Ocorreu um acidente de trabalho, analisa, investiga, identifica as causas, consequentemente utiliza isso como um instrumento para melhorar o seu programa de gerenciamento de riscos. Isso serve também para os adoecimentos ocupacionais, ok? E a quinta atividade de acompanhamento do PGR é realizar a avaliação de conformidade. O que isso quer dizer? Identificar todos os requisitos legais ou requisitos internos da organização que precisam ser atendidos e se estão sendo atendidos, porque afinal, se não estão sendo atendidos, é indicativo de passiva inconformidade, que consequentemente pode originar um evento adverso. Por isso que a gente faz também esse mapeamento de requisitos legais. Não é para atender legislação somente, ok? Aqui serve, lógico, para atender legislação, mas não é só para isso. É para a gente ter um reflexo daquilo que a gente está atendendo e aquilo que a gente não está, e o quão impacto aquilo pode trazer para a organização, com a finalidade de evitar eventos adversos que, consequentemente, comprometem o desempenho da empresa em relação à segurança e saúde dos trabalhadores. E a sexta e última etapa do acompanhamento do PGR é fazer auditorias. Qual é a diferença aqui de auditorias e avaliação de conformidade? Avaliação de conformidade é aquilo que você faz internamente, ok? Processo interno para mapear o que precisa ser atendido, o que está sendo atendido, seja com base em requisitos legais, requisitos internos. A auditoria já é um processo mais padronizado e conduzido por um profissional expert nessa determinada circunstância de realizar auditorias. Mas não é auditoria simplesmente para avaliar se está sendo atendido isso ou aquilo. É uma auditoria para avaliar a melhoria do desempenho da empresa. Porque tome como base que uma auditoria, você identificou o cenário atual, ok? E com isso, estabeleceu o que
precisa ser feito para que você melhore aquele desempenho. Numa auditoria secundária próxima, dentro de um determinado intervalo de tempo, você faz ela para verificar, olha, você estava nessa posição, nessa situação, nesse cenário. Depois de determinado momento, onde é que você se encontra, ok? E aí você tem um apoio, um suporte de um expert realizando essa auditoria, beleza? E com isso a gente fecha essas etapas para você acompanhar o PGR aí da sua empresa ou do seu cliente. Note aqui um ponto muito importante, principalmente se você trabalha com consultoria, prestando serviço. Hoje o que você faz? Você elabora e entrega para o seu cliente um PPRA, não é? Não é assim que acontece? O mercado ele se comporta dessa forma. Você simplesmente entrega um conjunto de papel para o seu cliente, que é o PPRA. Com o PGR vai mudar? Não. Se você não mudar a sua conduta, vai continuar da mesma forma e você vai continuar vendendo por preço de banana e tendo que confrontar isso daí com a concorrência no mercado de trabalho, ok? Agora note que você pode aumentar o portfólio de seus trabalhos, dos seus serviços, que não basta só elaborar o PGR, você também pode entregar para o seu cliente a implementação, o acompanhamento, e isso requer o seu trabalho, consequentemente requer pagamento para isso. Então olha o mix de produto que você pode fazer com o seu programa de gerenciamento de risco, mas você tem que realizar isso de forma estratégica. E o que é isso, realizar isso de forma estratégica? Não é fazer por fazer, é fazer para melhorar o desempenho da sua empresa ou do seu cliente. E essa melhoria requer o quê? Conhecimento especializado, um método para fazer isso, para que você não tenha simplesmente um documento de gaveta e continue fazendo mais o mesmo, para que você efetivamente contribua com os resultados da sua empresa, dos seus clientes, consequentemente seja valorizado e reconhecido por isso. E nessas 3 etapas para elaborar, implementar e acompanhar o PGR, existem 2 formas de fazer isso. Aquela forma comum que a maioria dos profissionais de SST faz, que é aquela prática cartorial convencional da área de SST, que está mais preocupada em atender NR do que gerar resultado. E tem aquela prática daquele profissional de gerar resultado, que foi o que eu apresentei durante essas 3 etapas, para que você elabore, implemente e acompanhe o programa de gerenciamento de riscos que gere resultados e não seja mais um documento de gaveta. E com isso, você tenha a oportunidade de ser um profissional valorizado e reconhecido no mercado de trabalho, impulsionando assim de uma vez por todas a sua carreira profissional. Inclusive, o conhecimento e aplicação de forma estratégica para elaborar, implementar e acompanhar o PGR te potencializa a entregar mais para o seu cliente, se você atua em consultoria, do que você faz hoje. Por quê? Porque hoje a grande maioria apenas faz o quê? Elabora e entrega o PPRA para os seus clientes. Agora, com uma atuação estratégica, além de elaborar, você pode auxiliar os seus clientes a implementar e acompanhar o programa de gerenciamento de riscos. Note que isso possibilita o aumento da renda da sua consultoria. E se você trabalha dentro de uma empresa, note que você não pode parar apenas na elaboração. Caso contrário, você vai ter um documento de gaveta. A gente precisa ir além disso, implementar e acompanhar para gerar resultado para a nossa empresa, ser valorizado e reconhecido por isso. Mas para isso você precisa ter esse conhecimento estratégico. Porém, infelizmente, a grande maioria dos cursos disponíveis no mercado focam no quê? No atendimento de normas regulamentadoras, com base em focar, direcionar o profissional a atender NRs, evitar multas e ter aquela prática cartorial. Porém, isso não vai te trazer a valorização e reconhecimento que você merece, porque você vai aprender e continuar entregando mais do mesmo. E é por isso que você tem que aprender a entregar isso de forma estratégica. E com isso eu me lembrei de um ditado, que a gente pode levar o cavalo até a água, mas a gente não pode forçá-lo a beber a água. E foi isso que eu fiz através desses 3 dias de treinamento. Eu te levei ao conhecimento. Entretanto, eu não posso obrigá-lo a transformar esses conhecimentos em oportunidades. Agora é com você. Aproveitar essa oportunidade e ter uma atuação profissional mais valorizada e reconhecida no mercado de trabalho. E para ser visto como esse profissional estratégico, eu desenvolvi um método chamado Tríade para tornar profissional de SST comum em um profissional de SST gerador de resultados. E esse método Tríade consiste em 3 etapas. A primeira delas é conhecimento estratégico, a segunda é execução e a terceira, acompanhamento. E esse é o método que eu aplico na mentoria GRO e PGR. Conhecimento estratégico é para que você tenha uma atuação além das NRs, ou seja, durante a mentoria GRO e PGR, eu te apresento conhecimentos estratégicos para que você tenha condições de transformar a sua
atuação profissional numa atuação estratégica junto à sua empresa ou aos seus clientes, onde você proporciona o alcance a resultados satisfatórios da sua organização, através da melhoria contínua do desempenho de SST. Já a execução é colocar em prática todo aquele conhecimento estratégico. Afinal, só absorver conhecimento e não colocá-lo em prática é a mesma coisa que nada. Por isso, além de você ter e aprender esse conhecimento estratégico, há o momento da execução, ou seja, de colocar em prática, fazer acontecer todas essas etapas para que você seja visto como um profissional estratégico. Conhecimento estratégico, execução. Terceira etapa é o acompanhamento, onde você tem todo o meu suporte, todo o meu acompanhamento para que seja ajustado a rota durante o seu processo de aprendizagem, para que você efetivamente se torne um profissional de resultado, totalmente diferenciado no mercado de trabalho. E isso vai te proporcionar não ser mais o mesmo no mercado de trabalho. Afinal, quantas vezes você apresentou um projeto, uma ação a ser implementada ao tomador de decisão da sua empresa e você ouviu um não? Quantas vezes você apresentou uma proposta de trabalho para uma empresa e perdeu porque outra proposta apresentava um valor inferior? Quantas vezes você ficou sem dormir pelaquela insatisfação no seu ambiente de trabalho, porque você não era visto como importante, estratégico? Quantas vezes você ficou debatendo com seus clientes a respeito de negociações e eles sempre chorando por valor? Quantas vezes você já parou para avaliar que você está brigando por preço e não entregando qualidade para os seus clientes? Que naquela entrevista de emprego você tem ali um batalhão de profissionais brigando por uma vaga e você não é chamado? Quantas vezes você envia um currículo para uma empresa e ao menos te ligam para te dar uma satisfação? Você já parou para avaliar o porquê disso? Será que é o mercado que está errado ou é a forma como a gente se comporta no mercado? Então, se você não quer passar por esses problemas, se você não quer ser mais do mesmo, se você quer ser valorizado, reconhecido, ter uma cartela de clientes ativas e pagando pela qualidade do que você entrega e não simplesmente para produzir provas, documentos, ter uma fábrica de papel, se você quer participar daquele processo seletivo e ser contratado por aquela empresa que você tanto gostaria de trabalhar, mas uma coisa eu te digo, você não precisa passar por tudo isso, porque eu vou te ensinar na prática a desenvolver um trabalho com qualidade, seriedade, comprometimento, entregando aos seus clientes ou à sua empresa resultado, para que você seja valorizado, reconhecido e consequentemente bem pago pelos seus trabalhos. Então, para realmente cumprir a minha missão e ajudar profissionais de SST a ser mais valorizado e reconhecido no mercado de trabalho, eu decidi abrir vagas para o meu grupo de acompanhamento Mentoria GRO e PGR. E a diferença entre um curso e a mentoria, que um curso ao vivo, gravado, e a minha mentoria não é um curso qualquer que você vê por aí. Essa mentoria, ela tem o meu acompanhamento, ou seja, literalmente eu vou te pegar pelo braço e acompanhar o seu desenvolvimento para que você tenha resultado e seja visto como um profissional estratégico dentro das organizações. E essa mentoria é o resultado do meu conhecimento adquirido ao longo de 10 anos atuando na área de SST, ou seja, eu vou compartilhar com você a minha experiência e vivência, erros e acertos para que você tenha uma atuação mais estratégica e gere resultados. E como é que vai funcionar essa mentoria? Você terá acesso a algumas aulas gravadas para que você tenha um nivelamento do conhecimento, porque durante as aulas ao vivo, os encontros em grupo ao vivo, especificamente 13, ou seja, que totalizam 26 horas de conteúdo ao vivo, para que a gente possa alavancar o nosso conhecimento e transformar isso em oportunidade para gerar resultado na nossa empresa e para os nossos clientes. Ou seja, você terá 26 horas ao vivo para tirar suas dúvidas diretamente comigo, assim como interagir com os demais colegas que estarão fazendo parte desse grupo de acompanhamento de mentoria. Ou seja, você vai ter acesso a algumas aulas gravadas para que tenha um nivelamento, ou seja, aquele conhecimento básico que você precisa, e posteriormente a gente vai avançar a respeito do assunto ao longo dos nossos encontros ao vivo. E você pode tirar todas as suas dúvidas, esclarecimentos diretamente comigo. Inclusive, como eu estou decidido que você realmente seja um profissional diferente no mercado de trabalho, eu convidei 5 experts para me ajudar nessa mentoria, para que você tenha o melhor conhecimento disponível no mercado, sendo que cada um deles são as referências nas suas áreas
área de atuação, para que efetivamente você aprenda na prática a colocar isso dentro da sua jornada profissional e gere resultado na sua empresa e nos seus clientes. Nessas aulas ao vivo, você vai aprender da aula 1 a 13 a respeito da gestão de SST, gestão dos riscos, você vai aprender a respeito da gestão da saúde dos trabalhadores, gestão dos acidentes de trabalho, gestão de mudanças, gestão de contratadas, preparação e atendimento a emergências, a respeito do programa de gerenciamento de riscos, assim como aulas específicas sobre a conduta a respeito dos fatores de risco ergonômicos, higiene ocupacional e os fatores de risco mecânico. Ou seja, todo um contexto de informações e conhecimentos que você precisa para implementar o GRO e o PGR na prática, na sua empresa ou nos seus clientes. Então, novamente, você vai ter todo o conhecimento necessário para aplicar o GRO e o PGR através de gestão de SST, gestão de riscos, gestão da saúde dos trabalhadores, plano de atendimento de emergência, gestão de mudanças, gestão de contratadas, ergonomia, riscos, fatores de riscos mecânicos e higiene ocupacional. Tudo isso ao longo de 13 aulas ao vivo, totalizando 26 horas de conteúdo. E além de tudo isso, você vai ter acesso a diversos bônus. O primeiro bônus é o curso Dominando o GRO e o PGR. Por exemplo, se você quiser comprar hoje esse curso, você vai pagar nele R$ 597. E na mentoria GRO e PGR você vai ter ele de graça. É um curso de 20 horas gravadas, onde você tem toda a base do gerenciamento de riscos ocupacionais e do programa de gerenciamento de riscos. Que inclusive esse bônus, ele é essencial para sua participação na mentoria. Por quê? Porque é através desse bônus que ele vai te gerar todo o nivelamento para que você consiga colocar em prática todo o conhecimento abordado ao longo das aulas ao vivo. E o segundo bônus é o curso de gestão do FAP. 8 horas de aulas gravadas para que você consiga demonstrar à sua empresa, os seus clientes, como gerar resultados através do gerenciamento de riscos ocupacionais. Inclusive esse curso, se você quiser comprar ele hoje, ele custa R$ 397 e você vai ter ele de graça como um bônus. E o terceiro bônus que você vai ter acesso é o curso ao vivo de ergonomia, que é um curso de 8 horas que custa R$ 297 e você terá como um bônus. E esse curso vai te ajudar a conduzir os fatores de risco ergonômico dentro da sua empresa ou dos seus clientes. Como assim conduzir? A fazer a gestão, identificar, analisar, avaliar e tratar os fatores de riscos ergonômicos. E você também vai receber como bônus o curso sobre atualidades e tendências da área de SST, que é um curso de 16 horas ao vivo que custa R$ 997, mas você vai ter como um bônus para você receber todas as informações e conhecimento atualizadíssimo sobre E-Social, aposentadoria especial, FAP e a modernização das NRs. E você pensa que acabou? Ao se inscrever na mentoria GRO e PGR, ainda você vai levar de graça a gravação da semana GRO e PGR, que normalmente custaria R$ 297, mas você terá como um bônus ao se inscrever na mentoria GRO e PGR. E o sexto bônus é um suporte, um grupo do WhatsApp por 3 meses, que tem um valor incalculável, que você vai ter acesso diretamente comigo, te dando suporte por 3 meses nas suas dúvidas, questionamentos, assim como o network que você vai poder gerar com os demais integrantes da mentoria GRO e PGR. E para comprovar o seu acesso a todo esse conteúdo, você vai ter acesso a um certificado com 84 horas de conteúdo. É isso mesmo, marca aí porque você pode cobrar, você vai ter 84 horas de conteúdo. Mas eu confesso, essa é uma opinião minha nesse sentido, que para mim o certificado é o que menos importa. O que mais importa vai ser toda a bagagem que você vai levar participando da mentoria GRO e PGR e a transformação profissional e pessoal que isso vai te trazer. E para comprovar o que eu tô te falando, eu quero te mostrar agora 3 depoimentos de alunos meus que chegaram a resultados extraordinários. Confere aí. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marina Lopes Vale, sou técnica em segurança do trabalho e consultora em SST. E se você, assim como eu, é atuante na área de segurança do trabalho, é responsável por uma equipe que necessita controlar, gerenciar todos os riscos existentes no ambiente de trabalho e quer colocar em prática algo que agrega valor em seu trabalho, que traga melhor retorno para a empresa, para os seus clientes e para os trabalhadores, que busca uma atuação diferenciada,
saber como elaborar, implementar e acompanhar esses programas? Esse curso é para você. Olá, meu nome é Daniele Ferreira, sou engenheira de segurança do trabalho. Fiz o curso de GRO-PGR com o professor Edivaldo. Destaco aqui a forma, como o curso foi dividido, a metodologia adotada. É um curso online, permitindo tirar dúvidas a qualquer momento com ele e principalmente interagir com a turma. Isso foi um diferencial muito grande para mim. Eu já fiz diversos cursos online, mas o dele, ele tem muita clareza na explicação e também usa muitos exemplos, passa coisas bem objetivas e ele não te dá a fórmula mágica, Ele te estimula a pensar e a montar da forma mais coerente para a realidade da tua empresa, para a tua realidade. Então, isso marcou muito, E eu fui com o objetivo de aprender a fazer um PGR e sair de lá com uma coisa muito mais abrangente, Ele falou sobre o processo de gestão, de saúde e segurança do trabalho como um todo. Então, um grande quebra-cabeça que nós acabamos montando durante o curso e reforçando vários conceitos, que eu, fazendo gestão na área de SST já há muitos anos, reforçou muito o que eu acreditava, me deu novas ideias, reforçou alguns conceitos. Então, assim, o curso realmente é diferente de todos os outros que eu já fiz. Ele faz você pensar a tua realidade. Então, para mim, vale a pena, indico, e acredito que é uma oportunidade que é melhor não perder. Olá pessoal, meu nome é Nonato, sou de Rio Branco, no Acre, e fiz o curso dominando GRO e PGR com o professor Gregório, um curso de excelente qualidade, de fácil compreensão. Então eu recomendo para você que é profissional de SST, assim como eu, que esteja procurando um diferencial na sua vida profissional, você faça o curso, um curso de excelente qualidade, que com certeza nós temos que nos qualificar. E são histórias como essas de alunos meus que me deixam motivado a seguir com esse propósito, com essa missão de ajudar profissionais da área de SST a serem mais valorizados e reconhecidos no mercado de trabalho. E agora eu estou te esperando para ser uma dessas histórias. Você deve estar se perguntando, Edivaldo, mas como vai funcionar o acesso às aulas? Pois bem, após você se inscrever e o seu pagamento for confirmado, você vai receber um e-mail com todas as instruções para acesso à plataforma de ensino. E é lá que vai estar disponível todo o material referente às aulas, material didático, e também é por lá que você vai ter suporte. Ou seja, além do suporte por 3 meses no grupo do WhatsApp, você vai ter 6 meses de suporte através da plataforma de ensino, que é super fácil e intuitiva de utilizar. Presta bem atenção que eu vou te explicar como você vai concorrer a uma das vagas na mentoria GRO e PGR. Para você ter ideia, tem mais de 2.000 pessoas na lista de espera, então você precisa ser rápido, porque na próxima segunda-feira, às 9 horas em ponto, eu vou abrir as inscrições para a mentoria GRO e PGR. E por que às 9 horas da manhã da segunda-feira? Segunda-feira é conhecida como aquele dia de tristeza, não é? E você volta para sua rotina desvalorizada, sem reconhecimento, como a grande maioria dos profissionais de SST. Mas a partir dessa próxima segunda, das 9 horas da manhã, você tem a chance de mudar essa realidade e não ter mais essas segundas-feiras tristes. Por quê? Porque você tem a oportunidade de ser um profissional valorizado, reconhecido no mercado de trabalho. E com isso, não só sua segunda, mas como todos os dias da sua semana serão melhores. Depois de tudo que eu te mostrei que você vai ter ao longo da mentoria e mais esses bônus incríveis, você deve estar se perguntando quanto vai custar essa mentoria. Mas de antemão eu te digo, não é um custo, é um investimento na sua carreira profissional. Se você for procurar no mercado alguma formação específica, eu afirmo, não há formação como essa disponível no mercado de trabalho. O que você vai achar são algumas próximas que te entregam um conteúdo próximo a isso e que custam aproximadamente 10 mil, 12 mil reais. Você pode procurar e bater tudo que você vai receber ao longo da mentoria GRO e PGR com o que tem no mercado. Primeiro, não vai encontrar. O que você vai encontrar mais próximo dentro dessa realidade, com 84 horas de conteúdo, custam aproximadamente 10, 12 mil reais.
E por isso, um valor justo para essa mentoria seria R$ 1.997. Entretanto, eu sei que se eu aplicar esse valor, eu vou limitar muito o acesso dos profissionais de SST a essa mentoria, que tem o potencial de transformar muitas carreiras profissionais. Então, por isso, como a minha missão é ajudar profissionais a se tornar mais valorizados e reconhecidos no mercado de trabalho, para você participar da mentoria GRO e PGR, o seu investimento vai ser de apenas 12 vezes de R$ 99,70 para participar da mentoria GRO e PGR, ou R$ 997 à vista no boleto ou Pix. Por menos de R$1.000, ou melhor, por menos de R$100 por mês, você tem a oportunidade de transformar a sua carreira profissional. Olha que eu estou falando aqui naquela economia de 2 pizzas por mês. Sabe aquele ditado que a gente só colhe o que planta? Chegou a sua hora de plantar, ou seja, de ter a oportunidade em absorver todo esse conhecimento e transformar ele em oportunidade. Agora está com você essa decisão. Então, se você não quer correr o risco de perder todos esses bônus incríveis que eu apresentei e a oportunidade de participar da mentoria GRO e PGR por R$ 997, eu recomendo que você entre agora no grupo VIP do WhatsApp para você receber o link de inscrição em primeira mão e garantir a sua vaga na mentoria GRO e PGR. Para entrar no grupo, é só clicar no link que está disponível aqui embaixo desse vídeo. Se você está vendo esse vídeo no seu celular, saia do modo tela cheia para que você clique no link e entre no grupo do WhatsApp. É por lá que nós vamos enviar o link para inscrição segunda-feira às 9 horas da manhã em ponto. Edivaldo, e se por acaso eu não gostar da sua mentoria? Não tem problema nenhum. O seu risco é zero. O risco ele está todo nas minhas costas. O que eu quero dizer com isso? Você tem garantia incondicional de 7 dias. Ou seja, a partir da primeira aula ao vivo, se durante os próximos 7 dias você não gostar de qualquer coisa, basta enviar um e-mail para o suporte e solicitar o reembolso do seu investimento, que você será ressarcido dentro de alguns dias. É muito importante que você esteja no grupo VIP do WhatsApp. Afinal, eu darei prioridade para envio do link de inscrição neste grupo, porque aí eu vou saber realmente quem está comprometido em participar da mentoria GRO e PGR. Afinal, eu tenho mais de 2.000 participantes na lista de espera e as vagas podem acabar a qualquer momento, porque como trata-se de uma mentoria, de um acompanhamento, eu não consigo atender um número ilimitado de participantes. Por isso que as vagas serão restritas. Então eu sugiro que você seja rápido. Clique agora no botão que está abaixo desse vídeo, entre no grupo VIP do WhatsApp e seja bem-vindo à mentoria GRO e PGR.